Ok, gente, então chegamos no nosso último módulo, o módulo 6, onde a gente vai falar um pouquinho sobre vitaminas. Nós sabemos que as vitaminas nós temos as lipossolúveis e as hidrossolúveis. Existe um risco no acúmulo de lipossolúveis, a gente tem que ficar atento a isso, ok? As lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, ok? Que são solúveis em gordura, elas vão se acumular onde? No tecido adiposo, no fígado, podendo causar o quê? Hipervitaminose, ok? Já as hidrossolúveis, o complexo B e o complexo C são solúveis em água e não são armazenadas, ok? Necessitando reposição diária. É onde eu tenho essa intenção sempre de colocar ou suplementar em alguns tipos de alimentos que vêm para nós processados, ok? A análise exige métodos totalmente sofisticados devido à baixa concentração e à instabilidade dessas moléculas. Então a gente tem que ficar atento nesse módulo sobre esses métodos e sobre essas análises. Eu tenho uma primeira metodologia de análise que é chamada análise 1, está aí na apostila, que é a carotecnia. Desculpa, gente, eu sempre tenho umas palavras que mesmo que eu coloque aqui no meu roteiro, na hora que eu vou falar, ou que eu vou lembrar delas, a minha língua vai enrolar. Então vocês me desculpem, né? Por favor. Carotenoides e vitamina E, tá? Carotenoides e vitamina E. Bom, essa metodologia de análise, ela é uma ideia que eu tenho uma função, tá? De carotenoides na vitamina A e tocoferol na vitamina E. Então, quando eu tenho uma ideia central disso, a técnica analítica principal, que é o HPLC, ela vai me trazer um requisito de extração para evitar o quê? Degradação, tá? Então, não pode ter degradação quando eu faço a extração, ok? E aí, o que acontece? Me dá uma amostra, ok? Completa, em uma concentração ideal, para que eu possa realmente ter, digamos assim, os parâmetros de quantidade e dosagem, ok? Quando eu falo de carotenoides, né, provitamina A, são pigmentos e antioxidantes que vão aparecer ali. E a análise primária pela cromatografia líquida de alta especificidade vai justamente me mostrar essa característica desses pigmentos, ok? Para que a gente possa fazer a análise. Então, a extração deve ocorrer com pouca luz, ausência de oxigênio, ok? E calor para evitar a degradação. Pouca luz, baixa temperatura, ok? E ausência de oxigênio para que não degrade. A vitamina E é considerado o mais potente antioxidante biológico. Então, quando eu tenho ali o HPLC, ela vai separar os 8 homólogos, permitindo determinar o que a gente chama de valor real, ok? Que a gente chama de alfa-tocoferol, tá bom? Então, essa separação, quando é feita nesse equipamento, fazendo a utilização, ela segue esses parâmetros aí para que eu possa, dentro da amostra que está sendo analisada, ter esses valores de forma ideal, ok? Análise de vitamina C, tá? Eu tenho um problema de estabilidade da vitamina C em alimentos, então é um desafio a extração e necessita de agentes estabilizantes para que isso ocorra. Então, o que acontece? Na vitamina C, que é o ácido L-ascórbico, né? Ele é o mais instável, então ele vai oxidar facilmente, tá? E aí eu tenho o ácido L-hidroascórbicos, né? No sistema redox. Então, são duas coisas que a gente precisa ver para analisar. E a extração é a etapa sempre mais crítica, requer uma solução ácida estabilizante, ok? Que é o ácido metafórico. Desculpa, gente, metafosfórico. Nada de ácido metafórico. Ácido metafosfórico, tá? Metafosfórico, ainda estou fosfórico, ainda esqueci o F, ok? E EDTA, tá bom? Para que a gente faça isso. Então, esses agentes, eles são, digamos assim,
complexos são íons metálicos que são catalisadores da oxidação. Com isso, a sua determinação é vital para o controle da qualidade na indústria, ok? A gente precisa fazer análise justamente por isso. Então, olha só, eu tenho uma vitamina C que leva em consideração essa sua forma muito estável, e lá na vitamina E eu tenho então, digamos assim, a cromatografia líquida de alta eficiência para fazer a extração. Então é muito importante a gente entender cada método e saber justamente diferenciar cada um deles, tá? Nos métodos analíticos que a gente vai observar aí na apostila para vitamina C, o de titulação versus HPLC e o enzimáticos, a gente tem que entender geralmente ou muito bem onde cada um deles entra. Por quê? Porque eu preciso entender quando estão sujeitos a erros e interferências, ok? E quando eles vão determinar isso aí. Então, existe sempre, dentro daquilo que a gente vai fazer, nos ideais centrais, ok? Limitação de métodos, ok? E vantagem de métodos, aqueles que são mais avançados. Na vitamina C, titolometria por DIP que está aí, né, por DIP e por DNP, são métodos que a gente traz determinadas limitações. Aqueles que são mais vantajosos é por HPLC e enzimático. Na hora que você vai fazer ali a análise para a vitamina C, para que a gente possa obter o resultado, ok, mais digamos assim, mais fidedigno da análise que está sendo observada. Quando eu falo do DIP e do DNP, são sujeitos a erros de interferência por conta da cor ou açúcar, podendo levar a uma subestimação, porque a gente sabe que essa vitamina ela tem uma coloração artificial e algumas delas são adicionadas açúcar, né, na hora, principalmente as efervescentes. Então, o DIP é uma titulação oxidativa, ela está baseada no poder redutor do ácido ascórbico, nada a ver com arbórico, do ácido ascórbico, ok? Então, a gente tem que saber o que a gente tem na mão e aquilo que a gente vai utilizar para ter uma medida mais precisa possível, ok? Já no meu HPLC e métodos enzimáticos, são mais favoráveis por oferecer uma alta especificidade e rapidez, ok? Outra coisa que eu preciso entender são os aditivos alimentares, ok? Então, eu tenho que ter ali como ideia central qual é a definição e o propósito de cada um desses aditivos. Tá? A regulamentação e o princípio da inocuidade precisa ser observado. A proibição de uso para ocultar falhas de processamento também. Então, tem legislação por trás disso, tá? Para usos de aditivos, porque os aditivos são substâncias que são não nutricionais. Elas são adicionadas para conferir melhora na aparência, sabor, textura, estabilidade dos alimentos, ok? Então, existem normas que precisam ser observadas. Então, existe a permissão do seu uso, mas é estritamente regulado para garantir essa inocuidade e prevenir riscos o quê? Toxicológicos. Porque são potentes agentes xenobióticos e podem trazer intoxicação se usados de maneira o quê? De maneira incorreta. É proibido o uso para ocultar falhas no processamento ou para adulterar a matéria-prima, tá? Então, existe aí um limite máximo estabelecido pela INS, ok? Tá bom? Isso aí a gente precisa ver, existe aí uma tabela, existe aí com todas as especificações, a quantidade que pode ser utilizada e uma série de outras coisas aí, tá? Existem classificações funcionais de aditivos também. A gente precisa entender que apresentar as principais funções técnicas dos aditivos, se ele é conservante, se ele é antioxidante, se ele é aciduante, se ele é corante, e seguir, tá, dentro do que está exemplificado lá na INS, cada uma dessas funções e entender se eles estão sendo realmente colocados dentro desse produto de forma que é regida, ok, pelas regulamentações. E aí, não só da forma que é regida pela regulamentação,
mas nas quantidades que são regidas por essa regulamentação, ok? Então eu tenho conservantes aí que estão na INS de 202/210, que evitam e retardam a deterioração microbiana e enzimática, tá? O sorbato de potássio, por exemplo, evitam ou retardam a deterioração microbiana. Eu tenho aí oxidantes que estão ali na INS de 300 a 320, que retardam a deterioração por oxidação, que é o famoso ranço. Existem aciduantes na IS 330 que conferem gosto ácido, então regulam o pH, ácido cítrico, ok? Eu tenho corantes, conferem cor, os citéticos, né? Aí eu tenho lá a INS 102, tá? Tem uso limitado e é diferente dos naturais. Então, tudo isso tem que ser observado quando você vai trabalhar com esse tipo de análise. Existem uma série de parâmetros em cima disso daí, ok? Então, aí existe um controle que a gente precisa fazer de qualidade na utilização desse tipo de conservantes, aciduantes, corantes, ok? Existe o controle da qualidade da água também, padrões de portabilidade. É importante demais observar o controle dessa água. Existem parâmetros, existe uma portaria, por exemplo, que é a portaria que é a GM/MS 888 de 2021, que é Vigiágua, tá? Que dá o foco no monitoramento, tá? Da utilização de água, tá? Para a produção de alimentos, ok? Então existe uma análise da água para a saúde pública e essa análise e esses padrões precisam ser respeitados, ok, pessoas? Então o exame da água é vital para a saúde pública, justamente para o quê? Para garantir a ausência de micro-organismos e substâncias químicas prejudiciais. Então a qualidade da água no Brasil é regida por essa portaria. Quem for mexer com qualidade de água, em bromatologia, dentro, ok, da cadeia de produção de alimentos, precisa ter essa portaria aqui, ó, na cachola, porque o controle visa monitorar e ajustar parâmetros nas estações de tratamento, ok, de água para assegurar o quê? Portabilidade, ok, desse produto. Aí, nessa brincadeira, eu tenho parâmetros físico-químicos, tá, gente? Esses parâmetros físico-químicos são valores máximos já o que permitidos pela portaria. O foco é no pH, o foco é no cloro residual livre, na turgidez, ok? Em quantidade de alumínio. Então tem um significado técnico, tá? A cada parâmetro que precisa ser observado para que a água ela possa estar boa ou não para o consumo. Então o pH, pela norma, de 6,9 a 9,5, ok? Ele é crítico para os processos de coagulação, floculação e desinfecção. Então preciso ficar atento a isso. Se ela apresentar, tá, de 6,9 a 9,5, eu estou com problema nisso aí. Cloro residual, mínimo de 0,2, mede a eficácia da desinfecção do sistema. Turgidez, máximo de 5 UT, sólidos e suspensão que dificultam a desinfecção e filtração. Alumínio 0,2, resíduo do coagulante indica erro no pH e floculação. Então, o que eu estou colocando no material para vocês são parâmetros de análise e a gente está falando das técnicas que são utilizadas, ok? Para que você possa fazer esses exames e poder identificar esses parâmetros para dizer, olha, está bom para o consumo, não está bom para o consumo, ok? E aí, a água tem ainda métodos de análise de controle de portabilidade, tá? E aí eu preciso ter uma visão geral da técnica que é utilizada. As técnicas vão passar por gravimetria, volumetria ou instrumental. E eu preciso entender que os exemplos de métodos de rotina são utilizados justamente para me observar cloro, pH e alcalinidade, tá bom? Então eu tenho que observar muito bem, dentro do que eu estou passando para vocês,
e vocês precisam se fixar nesses dados, ok? Então, o controle de qualidade da água envolve uma análise nesses 3 parâmetros, galvimetria, volumetria e no parâmetro instrumental. Eu vou atrás do cloro residual livre, medido pela clorimetria, ok? Já o pH é medido pelo quê? Potenciômetros, ok? Ou clorímetro, tá? Já a alcalinidade total é determinada por titulação, joia? Para estabelecer a dosagem correta do produto químico. E a turgidez é medida por equipamento específico, aí vai para a parte instrumental, que é o turbidímetros, ok? Então, nós estamos vendo, ou a gente viu durante, né, todos esses módulos, a importância da bromatologia. Aquele primeiro momento que a gente conversa lá e coloca como a bromatologia sendo a ciência dedicada ao estudo de alimentos e sua composição, nós passamos aqui por vários componentes dos alimentos. Tá? Falamos de vários deles, nós falamos aqui de proteína, nós falamos aqui de carboidratos, nós falamos aqui de gordura, nós falamos aqui de sais minerais, ok? Que são as cinzas, nós falamos aqui das vitaminas, estamos falando da importância da água, da medida do que é seco, do que é úmido, para todo um controle que a gente precisa ter da qualidade do alimento ou dos alimentos que nós vamos ingerir, principalmente porque, por medida de fator nutricional, que é muito importante, por medida de fator econômico e fator sanitário, que também é muito importante, ok? Para que a gente possa, em cima de tudo isso daqui, de todas essas análises que a gente tá fazendo e a gente poder observar, dentro de um controle governamental, dentro das pesquisas que são realizadas no dia a dia, a gente ter na nossa mesa, na mesa dos nossos familiares, e como eu falei, não é só alimentação humana, mas é alimentação animal também, ok? Alimento de qualidade, tá? Alimentos que nos entreguem o valor nutricional correto, que não nos traga prejuízo com relação à toxicidade, por exemplo, ok? Que não desencadeiem nós processos que possam nos desestabilizar da nossa saúde e nos levar a uma injúria, desenvolver uma doença, ok? Espero que vocês tenham absorvido o máximo possível da disciplina e a gente se vê a qualquer momento em outra aula.